Nosso muito obrigado, senhor presidente. Nossa saudação, quero saudá-lo, saudar os colegas vereadores, vereadora Cláudia, nossa companheira vereadora Cláudia, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste através da TV Câmara. Quero saudar também aqui a presença dos trabalhadores, funcionários do Hospital Municipal, não é, Marisa? Nossa saudação a você, ao Bonner também, que está aqui presente, e conversando com os vereadores sobre a importância do projeto de lei que entrou na casa hoje. Podem ter certeza que os vereadores farão o possível para o mais rapidamente nós aprovarmos esse projeto, em sendo ele um projeto bom e de qualidade. Eu quero, neste grande expediente, após saudar a toda a comunidade e também os colegas vereadores mais uma vez, também saudar e cumprimentar a todas as mulheres que estão aqui, as mulheres que nos assistem nesse momento, pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Deixo aqui um grande abraço a todas as mulheres, porque todas elas são pessoas guerreiras no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, que sabem enfrentar realmente todos os problemas. E eu sempre digo, a mulher é aquela que está ali como companheira, parceira, guerreira e companheira também do marido. Isso eu reconheço muito no meu dia a dia. Também cumprimentar a única mulher vereadora aqui do nosso município de Passo Fundo, aqui da Câmara de Vereadores, vereadora Cláudia, também parabenizá-la, que fiquei sabendo que está hoje de aniversário, então nossos parabéns. Reconhecer aí todas as homenagens que fez ontem e ontem, ou seja, nos últimos dias, as homenagens às mulheres. Então, vereadora Cláudia, nosso reconhecimento a você e a sua liderança enquanto mulher também, reconhecendo a importância da mulher no dia a dia e o não reconhecimento da sociedade para com as mulheres na nossa sociedade. No dia 8 de março de 1857, 130 mulheres foram fechadas, foram cadeadas ali naquela fábrica e tocaram fogo, porque elas estavam reivindicando melhores condições de trabalho e melhores condições de salário. Então foi a partir daí que surgiu o Dia Internacional da Mulher. E antes de dar continuidade ao nosso grande expediente, também eu quero saudar ao presidente do Partido dos Trabalhadores, Neri Gomes, nossa saudação, Neri, que está aqui sempre, seguidamente, junto conosco aqui, assistindo às sessões e o andamento delas. Mas na sessão passada, colegas vereadores, fiquei ouvindo atentamente as falas que se reportaram a um dos maiores abusos de poder já executados pelo Ministério Público e Judiciário no Brasil, que foi a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Quero falar sobre isso. Na última sessão não conseguimos, não tínhamos tempo também, sobre esta ação truculenta do Ministério Público. E eu quero dizer que o que eu tenho a dizer que essa ação é uma ação arbitrária, injustificável, obrigado, injustificável, ilegal, grosseira e golpista também. Uma ação da condução do ex-presidente Lula, condução coercitiva para depor. Mas eu não quero aqui só eu estar falando, eu quero que seja passado um vídeo do programa Canal Livre, que passou uma entrevista do ministro do Supremo, onde nós iremos ouvi-lo para ver qual é a opinião dele, e depois eu continuarei dando a minha opinião sobre esta ação. Olha, não se avança culturalmente tocando o procedimento de cambulhada. Não se avança fixando um critério de plantão para uma determinada situação jurídica. No judiciário, a nossa atuação é uma atuação vinculada. É uma atuação vinculada ao direito posto.
O Instituto da Condução Coercitiva é um instituto previsto em nossa legislação? A resposta é positiva, mas ele pressupõe, para ser acionado, que alguém intimado não compareça, não atenda ao chamamento judicial. E isso não ocorreu em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais sério é que tudo se deu em relação a uma pessoa que 2 vezes foi eleita pelo povo. O que ocorrerá com um cidadão comum? O que nós poderemos ter amanhã ou depois quanto a este ou aquele acusado? Paga-se um preço, e é um preço módico, por se viver em um Estado de Direito. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. Somente assim é que nós teremos dias melhores no Brasil. Que realmente se observe, acima de tudo, o devido processo legal. Ministro. Evidentemente, o leigo talvez não perceba o alcance desse ato extremo, para mim extremo, de se submeter alguém à vara, conduzir alguém debaixo de vara, sem que esse alguém antes tenha se recusado a espontaneamente, como cidadão, como homem médio, a comparecer perante a autoridade judicial. Agora, prejuízo para a Lava Jato nós não teremos. Não vai anular o ato, nada disso. Mas o fato deve ser tomado para que, em consideração, para que não se repita. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Eu não posso simplesmente, sob pena de adentrar o campo da exceção, do regime de exceção, eu não posso simplesmente criar o critério que eu acho mais aconselhável, muito menos para ter o efeito que se teve na sexta-feira, em termos de repercussão nacional e também internacional. Esse tem um aspecto aí que precisa ser considerado, e você colocou muito bem. Se prende, se fragiliza o cidadão para obter-se dele uma delação. Será que isso se coaduna com o princípio da dignidade humana? A meu ver, não. A meu ver, a delação deve ser um ato espontâneo de quem queira colaborar com o judiciário na elucidação dos fatos, né? E ter com isso, quem sabe, a minimização, já que o delator é um corréu, ter a diminuição da pena futura a ser imposta. E a preventiva, a prisão preventiva? Ela não caminha ali junto com a delação? Como se fosse também um instrumento um pouquinho exagerado? Alguma coisa está errada. Nos vem da Constituição Federal o princípio da não culpabilidade, que eu julgo os colegas por mim e atuo segundo a minha ciência e consciência e nada mais. Ou seja, eu atuo com pureza d'alma, visando implementar a justiça, mas que nós estamos com uma generalização de atos extravagantes, estamos. Ministro. Agora, a condução coercitiva é para alguém comparecer e ser questionado. Mas aquela não foi sobre isolada, quer dizer, foi um grupo de pessoas que sofreu, entre aspas, o mesmo tipo de condução. Então, eu não conheço exatamente eu não sei se o senhor conhece, deve conhecer, o processo, o inquérito, para saber as razões que levaram a isso. Nada justifica uma condução coercitiva sem que antes o cidadão tenha sido intimado mediante mandado e tenha deixado de atender ao chamamento judicial. Premissa da condução coercitiva sempre, a não ser que haja atropelos, que se levem de cambulhada. É a intimação prévia. Independentemente do interesse da investigação, porque os direitos do indivíduo, claro. Não tem nada a ver com a busca e a apreensão. O procurador na coletiva disse que a condução coercitiva foi determinada para proteger o ex-presidente Lula e o ministro Sérgio Moro para evitar tumultos. Para evitar tumulto. Que acabou acontecendo. Civil foi um tumulto. Ao contrário, ainda me levam o conduzido para o aeroporto de Congonhas, né, para um local público.
Muito bem, eu acho que deu para perceber, não é somente eu que estou falando, mas o ministro aí esclarecendo essa questão, que este é um uso a condução coercitiva, ela ocorre quando a pessoa não atende ao chamamento judicial. Agora, nunca ocorreu do ex-presidente Lula ser convidado a dar depoimento. Ele espontaneamente iria, mas esta forma de criar uma ação midiática, de envolvimento, para criar uma novela ao redor de tudo isso, é que teve essa ação, essa forma de agir desta maneira. Mas, vereador Isamar, eu concedo a parte, vereador, fazer a sua colocação. Já quero desde já lhe parabenizar pelo seu grande expediente de hoje e pelos seus temas que o senhor já está trazendo à nossa população e a todos nós, e dizer que se o juiz Moro cometeu uma infração à lei, ele também deve ser punido, porque se não estabelece essa condução coercitiva, não é regulamentada dessa forma, e ele praticou para mais de 100 pessoas, ele está fora da lei. Além do mais, o que disse o ministro ali ficou nas entrelinhas, mas disse isso. Primeiro o camarada prende, age com a coação, porque ele mantém o encarcerado, o cidadão, e aí, sobre uma coação e uma tortura psicológica, a pessoa que está lá detida, ou recolhida, ou presa, ela acaba indo para a delação premiada, porque ela se vê acuada, ela se vê coagida, ela se vê torturada psicologicamente. Eu digo isso não com relação ao Lula, mas eu digo com relação a todos que lá estão, independente de partido político. E digo mais, ontem ou hoje saiu uma delação contra o Aécio Neves, mais uma do Delcídio, mais 5 senadores, entre os quais o Aécio Neves. E eu já digo de pronto aqui, sou contra que conduzam coercitivamente o Aécio Neves enquanto ele não for chamado a depor espontaneamente. Exatamente. A não ser que ele injustificadamente diga, não compareça, entendeu? É o que manda a lei. Então essa é a minha posição, e é com relação a todos, e não com relação aos inimigos ou aos adversários. Obrigado. Obrigado, vereador Isamar. Realmente, então, dando sequência ao nosso raciocínio, tranquilamente eu quero dizer aqui que estas ações, elas são exatamente ações políticas e não ações exclusivamente de combate à corrupção. A ação do juiz Moro foi exatamente isso. Ação política, de desgaste, de destruição de uma pessoa, de um partido e de um projeto de sociedade que este partido defende. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós, elite brasileira, nós, poderosos do Brasil, temos que desgastar esta proposta, este projeto de sociedade que está aí, que não serve para quem domina, para a elite brasileira. Então nós temos que desgastá-lo, porque depois podemos correr o risco de, quem sabe, em 2018, este projeto continuar com o Lula no poder. Então nós temos que desgastá-lo, vereador Sidney. Eu acho que é isso que está por trás. Por isso que eu digo com toda a tranquilidade que isso são ações políticas e não somente ações de combate à corrupção. E também quero dizer mais, colegas vereadores, este é o chamado, e estou chamando assim, após ouvir umas pessoas, que esse é o maior golpe branco que existe atualmente. É o golpe branco de derrubar uma proposta. É o golpe branco. Porque antes, como é que se fazia antes? Antes era botar os militares na rua e derrubar um poder. Em 64 aconteceu isso. Agora é o golpe branco da grande mídia, dos senhores feudais, dos grandões, da elite brasileira, juntamente com a grande mídia, através do desgaste constante, diariamente, dia e noite, para destruir uma visão, uma proposta de construção de uma sociedade brasileira que está aí. Então é o maior golpe branco. Quero deixar muito claro essa posição que eu tenho nesse sentido. E a decisão do juiz Sérgio Moro, vereador Isamar, em conduzir coercitivamente, ou melhor, forçadamente, o ex-presidente Lula, na última sexta-feira, não pode ficar sem punição realmente, vereador. A lei deve ser para todos, sim, para o João, para a Maria, para o Lula, para o Pedro, para o Paulo, mas também deve ser para este juiz Moro, da forma truculenta que ele está tocando
essa questão. E falando em Moro, deixa eu abrir um parênteses aqui, a esposa do Moro é assessora jurídica, sabe de qual partido? Do PSDB, que é o partido de extrema oposição ao governo federal que aí está. Mas eu quero dizer com isso que o Poder Judiciário tem que ser neutro, e no caso desta pessoa não está sendo neutro do juiz Moro. Mas eu quero aqui ainda dizer que, pessoalmente, na semana passada, teve uma pessoa que me indagou: vereador Rui, você vai deixar o Partido dos Trabalhadores? Você vai ir para um outro partido? Diante de todos os acontecimentos que estão aí? Eu não tive dúvida nenhuma de dizer que não vou deixar o Partido dos Trabalhadores, porque eu não tenho motivo para deixar o Partido dos Trabalhadores, porque eu tenho claro a proposta de sociedade que o Partido dos Trabalhadores defende desde 2002. O projeto que está sendo construído desde 2002 para melhorar o Brasil, para melhorar a sociedade, para reduzir a desigualdade social. É por isso que eu não saio do Partido dos Trabalhadores, porque o partido tem uma proposta, tem um projeto. Jesus Cristo tinha uma proposta, tinha um projeto, veio na terra. Este é um projeto semelhante, de igualdade social. É por isso que eu não saio do Partido dos Trabalhadores. Não tenho essa intenção. Afinal de contas, se sair do Partido dos Trabalhadores, vamos ir para onde? Porque qual é o partido que não está envolvido em algum problema? Com todo respeito aos colegas vereadores, qual é o partido que não está envolvido? Só o partido que não está envolvido é o partido que não nasceu ainda. Aí esse não está envolvido em alguma situação de corrupção. Tem partidos menores que têm alguns envolvimentos menores, mas tem também. Vamos olhar. Então é isso, colegas vereadores, a resposta que dei a esta pergunta, né, com relação a essa questão. Bom, é questão da corrupção, com relação à pergunta que me fizeram. A corrupção, ela tem que ser atacada, ela tem que ser fortemente continuado o combate à corrupção. Tem pessoas do meu partido envolvido? Tem pessoas do meu partido envolvido. Tem que fazer o que com ela? Ir para julgamento, tem que ver judicialmente o que tem que ser feito com essa pessoa, e se ela desviou recursos, tem que recuperar também os recursos desviados, além de ir para a cadeia. Não somente no meu partido, mas sim tem que ser uma ação igualitária de todos os partidos, então a justiça tem que agir desta forma. Então é um partido com um projeto que levou a classe trabalhadora a ter acesso a bens e a ter direito à cidadania nos últimos anos. Além disso, um partido que combateu e combate a corrupção nesse país. Dá para ver toda a estruturação da Polícia Federal para combater a corrupção. Isso não veio caído do céu. Foi um governo que apoiou o combate à corrupção, que estruturou a Polícia Federal, que criou a delação premiada, que liberou, que deu condições que a Polícia Federal criasse mais de 2.000 operações de combate à corrupção, que na proposta da oposição do passado, na época do Fernando Henrique, não chegou a 40 operações da Polícia Federal, aonde o Procurador-Geral da República da época era chamado de Engavetador-Geral da República. Estas são as diferenças. Então, estamos sim, enquanto partido, combatendo a corrupção, iremos sim combater a corrupção, doa a quem doer. Um projeto que conduziu um trabalhador líder metalúrgico até a presidência da República, realizando 2 governos considerados, marco histórico de crescimento econômico e valorização do trabalho e distribuição de renda, que avançou aceleradamente nas melhorias sociais do nosso país. Um projeto também que elevou o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, ao patamar do 7º do mundo, o Brasil. O crescimento econômico que teve o nosso país. Um projeto que deu aumento real ao salário mínimo de 53,6%.
quando foram gerados mais de 15 milhões de novos empregos formais e retirado mais de 40 milhões de brasileiros da miserabilidade. Portanto, colegas vereadores, um projeto que inverte a lógica econômica e social deste país, reduzindo, de fato, a desigualdade social. Eu quero aqui também mostrar outra sacanagem, a sacanagem da oposição, a sacanagem da elite brasileira, a sacanagem da Casa Grande, aonde a grande mídia e a oposição coloca uma comparação entre governo Lula e governo Dilma, mas são o mesmo projeto do Lula e da Dilma. Por quê? E aí que está a sacanagem, não fazer uma comparação do projeto do Lula e da Dilma com o projeto do Fernando Henrique, com o projeto da oposição de hoje, com o projeto do Aécio Neves, que é um projeto neoliberal, e que na verdade não tem projeto de melhorar o Brasil, a oposição brasileira. Então, esta também é uma sacanagem. Mas a chave da questão, colegas vereadores, vamos fazer uma comparação aqui. Antes do governo Lula, quero falar no PIB de novo aqui, 64% do PIB ficava para a elite, ou seja, Produto Interno Bruto, todas as movimentações econômicas, o resultado disso, 64% ficava para a elite brasileira e 36% ficava para o trabalhador. Hoje, meu amigo Neri Gomes, 52% fica deste resultado do PIB para os trabalhadores e 48% fica para as elites, ou seja, reduziu esta fatia de 500 anos da elite brasileira, ficando com essa fatia do bolo cada vez maior nas mãos da elite brasileira e cada vez menor nas mãos do trabalhador. Isso é um fato, isso são dados que mostram realmente a chave da questão no que eu quero dizer nesse momento. E aí que está aí então a grande mudança que a oposição, a direita, a elite não concordam, gente. É esta a diferença, esta é a essência do capitalismo e que a direita e a elite não aceita. Essa diferenciação de onde fica, para quem fica a maioria do pedaço do bolo, do resultado do PIB brasileiro. Então essa mudança desta questão econômica, ela traz consequências. Traz consequências mesmo, porque as pessoas passam a consumir mais, o salário tem um poder aquisitivo maior, um poder de compra, existe uma redução da desigualdade social, quando há distribuição do PIB, e falando em redução da desigualdade social, nós sabemos que em torno de 20% da população brasileira, ela passava fome. Hoje nós temos apenas 2% da população brasileira que passa fome no nosso Brasil. Dados concretos, graças a uma construção de um projeto de sociedade mais social e mais igualitário, que está sendo feito e que iniciou, como vocês sabem, lá em 2002. Trouxe consequências também que as pessoas passaram, como diz sempre o meu amigo Moisés, a diminuir ou parar de comer carcaça de galinha. Esta era a festa quando se podia comer carcaça de galinha, Pimentel. Hoje nós comemos churrasquinho no final de semana, que coisa boa. Acabou essa fase da carcaça de galinha, graças a essa mudança da matriz econômica no nosso país. Quero aqui também continuar aqui o meu raciocínio, eu escutando uma emissora aqui do município de Passo Fundo, onde uma professora ligou para lá e deixaram ela falar, e ela disse bem assim: meu amigo, eu passei por momentos que o salário mínimo não tinha valor nenhum. Eu passei no passado, uma professora aposentada, na época do FMI,
que não deixava, o FMI não deixava nós aumentar, o Brasil aumentar o salário. Hoje não existe essa situação. Eu passei, e lembro muito bem, as grandes filas de desemprego, da busca do emprego. Eu passei na época da inflação galopante, acima de 20% ao mês. Hoje está em torno o quê? De 7%, que é demais. Mas eu lembro a professora dizendo isso. Passei por isso, onde por causa da inflação a gente recebia o salário e saía correndo no mercado para comprar hoje, porque senão amanhã não comprava a mesma coisa. Eu passei por isso. A falta de crédito, e ela foi citando, a falta de moradia e muitas outras questões. Gostei muito da fala dessa professora aposentada, e que hoje o reconhecimento dela, que isso melhorou muito, mas a casa grande, os senhores feudais, a elite brasileira, a grande mídia não quer isso, não quer essas melhorias, porque a visão deles é só aumento da concentração da renda nas mãos de alguns. Isso, tudo bem, é o capitalismo, mas tem que ser um capitalismo selvagem, ou pode ser um capitalismo melhorado, enquanto nós estamos vivendo nesse sistema capitalista, né, vereador Alberi Grando, que nós estávamos comentando agora há pouco. Então é isso. Outra maldade que eu quero citar aqui, da mídia e da oposição, é mostrar a crise, que é uma crise isolada, que é só no Brasil que nós temos crise. Só no Brasil nós temos crise. Portanto, se é só no Brasil, quem é o culpado é a Dilma e é o Lula, e é o PT. E não é isso. A crise não é isolada, hoje nós temos crise mundial. Só quero aqui citar um exemplo da crise mundial, que todo mundo, não, é só no Brasil. Até as grandes mídias não mostram os outros problemas. Às vezes dão umas escapadinhas dos problemas nos outros países. A crise é mundial, gente. E nós temos que enfrentá-la com políticas públicas. Aqui no Brasil e nos outros países eles têm que enfrentar também. E temos que passar essa fase de crise, de momento difícil, que nós estamos passando aqui no Brasil. Mas eu quero colocar aqui o exemplo da crise, por ela ser mundial. Na Espanha e Portugal, só na questão do desemprego, o jovem hoje, 40% lá na Espanha e Portugal, estão desempregados, Paulo Neckel. Sabe o que é isso? Quase a metade da juventude não trabalha porque não tem emprego nesses dois países. Então a crise não é isolada, não é só brasileira, a crise é mundial, e nós temos que sim enfrentar ela, e a oposição e a elite brasileira hoje não estão enfrentando e não estão ajudando a enfrentar a crise brasileira no Senado e no Congresso Nacional e na grande mídia. Não estão ajudando a enfrentar essa crise. Por quê? Porque eles têm um interesse de voltar ao poder, é interesse do poder, de ter o poder na mão. É inaceitável. A elite não aceita tanto tempo sem estar no poder. Então é isso, colegas vereadores. Quero dizer também que nós, falando isso, não queremos dizer que o Partido dos Trabalhadores não tem as suas falhas. É claro que tem, todos têm. As empresas têm, a religião tem, né? Nós temos, cada um de nós, as nossas falhas. O governo federal também tem as suas falhas, o PT tem as suas falhas, falando porque sou petista. Uma delas, talvez o problema de que quando assumimos em 2002, ter continuado alguns vícios. Isso foi uma grande falha. Não sei porquê, na época não foi cortado isso. Também deixamos de fazer muitas ações de mudança no Brasil na política, como, por exemplo, a reforma política. Não foi feito. Aonde o poder econômico financia as campanhas e dá o tom de como que o fulano de tal vai governar e vai administrar. Isso está errado.
A reforma política tem que acontecer. Aonde uma somente empresa bancou e doou 53% dos gastos de campanha do Fernando Henrique. Reforma política, não foi feito. E não é reduzindo o tempo de horário de televisão que isso é reforma política que vai resolver. Não é. É uns dias a menos na campanha, não vai resolver essa reforma política que está aí. Então, teríamos que ter feito reforma política. Uma outra questão, a reforma da mídia, o marco regulatório, onde que todos têm que ter oportunidade na imprensa. Se tem duas posições, cada posição tem que ter o mesmo tempo para falar. E isso a gente não vê na imprensa, a gente não vê na mídia. Oportunidades iguais para falar. Esta reforma da mídia, este marco regulatório, não fizemos. Imposto sobre grandes fortunas também. Nós pagamos aqui no Brasil em torno de 3% a arrecadação do imposto sobre as grandes fortunas. Nos outros países passa de 11%, mas no Brasil é 3%. Reforma tributária, a distribuição maior dos tributos, a carga de impostos, colegas vereadores. A carga de impostos, os pobres no Brasil pagam em torno de 30%, enquanto que os ricos pagam apenas 7%. Isso nós não conseguimos mexer, mas quem sabe se nós tivéssemos mexido isso, quem sabe estariam tentando prender o Lula antes ainda, se fosse mexer nessas questões também. Se fosse mexer nessas questões. Infelizmente, colegas vereadores, meu tempo está acabando, eu tinha muito assunto para falar, quero aqui, já que não vou falar no tempo aqui, questão da privataria tucana, está tudo aqui e o Moro não faz nada. Está tudo aqui e o Moro não...